Olá, essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos experimentar o repousar. A experiência do corpo em um repouso construtivo é diferente da experiência do corpo durante o sono. Aqui, nos interessamos em um estado em que a força da gravidade nos ajuda na redução das tensões excessivas, desejando um equilíbrio através do relaxamento dos músculos por todo o corpo, apoiado no solo, em conexão com a respiração e com as forças internas. A física define o repouso quando todas as forças opostas se encontram em equilíbrio e quando nenhum trabalho está sendo realizado. No caso do nosso corpo, estamos falando de uma posição em que não é necessário nenhum esforço muscular exacerbado para estar nela. Fisiologicamente, o repouso provê um momento de recuperação do nosso corpo, que é essencial à nossa vida. Isso fica explícito se pensarmos na dinâmica de nosso coração físico, em que a pausa, que está sempre presente, propicia que ele nunca cesse de se mover, de bater, que ele nunca fadigue pela ausência do repouso. Eu te convido agora para experimentar o repouso de um jeito novo. Você vem comigo? A gente vai começar no chão, vai trabalhar no chão. E se você não viu o primeiro vídeo, por favor, volta lá, porque tem uma recomendação especial sobre a preparação do seu espaço. Dessa vez, a gente vai usar uma faixa. Pode ser um tecido ou uma faixa de roupão, qualquer coisa que você possa unir às suas pernas. Da seguinte forma, a gente vai manter as pernas dobradas, as plantas dos pés apoiadas no solo e a gente vai amarrar as pernas, usando o material que você tiver na sua casa. Não precisa juntar os joelhos, é importante que tenha um espaço entre os joelhos, justamente para que você entregue o seu peso. Então não precisa fazer essa amarração de um jeito muito firme, tá bom? Ó, nessa posição, com as pernas amarradas, a gente se deita e a gente vai simplesmente estar em repouso. Nesse momento, a gravidade vai fazer o trabalho e a gente vai acolher ao trabalho da gravidade. A gente vai ficar alguns instantes nessa posição. É sempre bem-vindo que você faça a paisagem sensorial e perceptiva que a gente falou lá no primeiro vídeo. Então, vai elaborando coisas que nós já experimentamos nessa segunda aula. Percebe que, com a ajuda da faixa, já é possível perceber como a pelve ela vai indicando um relaxamento, como é possível sentir um relaxamento dentro da pelve, sobretudo no encontro dos ossos do osso da coxa com a pelve, do fêmur com a pelve. A gente vai adicionar a essa posição a posição dos braços cruzados na linha do peito. Uma cruzada dos braços sem tensão, então as mãos estão relaxadas, as costas bem apoiadas, está tudo soltinho. Mais uma vez, deixa a gravidade fazer o trabalho dela. Se dê o direito e a possibilidade de estar em um repouso construtivo. Primeira aula a gente trabalhou bastante respiração, então se você quiser adicionar a imagem do pestão, a imagem do guarda-chuva, ou outra imagem que você tenha para respiração, mas vai acolhendo como essa posição do corpo já incide numa autorregulação, ou seja, o corpo ele vai se ajustando às forças da natureza.
A partir de agora, a gente vai adicionar as imagens dessa aula. A primeira imagem é a imagem de um cabide. Um cabide, como você tem aí no seu guarda-roupa. Você guarda o seu casaco, por exemplo. E a gente vai imaginar que esse cabide, ele está lá, atrás dos joelhos e pendurado no teto. Então pode imaginar que tem um fiozinho que sai do teto e esse cabide está pendurado nesse fio. E na verdade, como ele passa atrás dos joelhos, é como se as suas pernas estivessem por dentro do cabide. Portanto, imagine que as suas pernas estão penduradas nesse cabide. Vive essa imaginação, essa imagem e acolhe um possível resultado dela no seu corpo. Faça algumas respirações, alguns instantes para você viver a imagem. É sempre importante ter isso em mente. A imagem, ela aparece para ser vivida no seu corpo. Vai acolhendo o que acontece com a sua perna, o que acontece com a sua pelve. Vai acolhendo o que acontece em resposta à imagem do cabide. A segunda imagem que a gente vai usar é a imagem de um casaco. Então imagina que você está vestindo um casaco. Só que esse casaco é um casaco que está vazio. Então imagina que agora o seu tronco é um casaco vazio. Se é um casaco vazio, ele está entregue no chão. Ele não está distante do chão. E é um casaco que está exatamente nessa posição, com as suas mangas cruzadas. E assim como a gente fez com o cabide, percebe se a imagem do casaco vazio também traz alguma resposta para o seu corpo. Um casaco vazio esparramado no solo. E a terceira imagem e última imagem dessa aula vai ser a imagem da bola vazia. Então a gente vai imaginar uma bola ou um balão vazio. E essa bola vazia nada mais é do que o nosso crânio, a nossa cabeça. Então, imagine a cabeça vazia. Oca. Essa imagem ela é interessante de ser vivida tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. Então experimenta das duas formas. E de novo, o que a imagem provoca no seu corpo? Em especial, o que a imagem da bola vazia provoca na sua cervical? Então nós temos 3 imagens. Pernas penduradas em um cabide, casaco esvaziado e bola esvaziada. Cabide, casaco e bola. Integra essas imagens do corpo em um repouso construtivo. Lembra sempre de respirar. Mesmo que para respirar não seja possível, não seja preciso lembrar. E com essa integração das 3 imagens feitas, a gente vai experimentar um movimento muito simples, que é o movimento de deixar o cotovelo que está em cima descansar atrás da cabeça, apoiando o cotovelo no chão. Se você sentir na sua casa algum desconforto no ombro para fazer esse movimento, você pode apoiar um travesseiro embaixo do seu cotovelo. E aí você vai desenvolvendo o braço pelo chão, ele vai descrevendo um arco pelo solo,
E aí ele volta agora embaixo do outro braço, permitindo que o braço que ficou por cima relaxa atrás da cabeça. Percorra o solo, descreva o arco no chão e volte por baixo. E antes da gente repetir, lembra sempre: cabide, casaco e bola. Preserva a integração das imagens e vive em movimento o que as imagens provocam no corpo. Eu vou fazer aqui 2 ciclos de cada braço, mas na sua casa você pode fazer quantos ciclos você queira. Ok. Fique mais uns instantes em repouso. Acolhe o estado do corpo, a paisagem que é possível agora. Você pode descruzar os braços, apoiar no corpo ou no solo, como você queira. Percebe como está o seu olhar, a sua atenção, como o corpo dissolve as tensões que não precisam existir e preserva aquelas que precisam existir. E aí, bem devagar, a gente vai deixando as pernas caírem para o lado direito ou para o esquerdo, como você queira. Vou sentando. Faça sempre ao seu tempo. Você pode desamarrar a faixa. E sempre antes de finalizar, vai acolhendo aquilo que você experimentou, aquilo que você sentiu. E como essas imagens, que talvez sejam novas, possam fazer sentido no seu corpo. Cabide, casaco, bola. Bom, espero que elas tenham dado algum caldo aí na sua prática. E não esqueça de compartilhar comigo que experiências foram essas, que estados vividos foram esses. Na semana que vem, a gente vai experimentar o apoio do corpo sentado e como essa postura pode ser mais tranquila de ser vivida. Te vejo na próxima aula. Até logo!